É o grande debate. Obrigada, Renata. Gente, o grande debate de hoje aqui no Expresso. Vamos lá. A partir de agora, temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto para que você construa, então, a sua opinião. Como você viu aqui no Expresso, o Ministério Público do Rio, com o apoio do Ministério Público e da Polícia Civil de São Paulo, prendeu hoje o ex-assessor do então deputado e hoje senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. Queiroz é ligado a toda a família Bolsonaro. O tema de hoje é: a ação de hoje e outras que investigam apoiadores do presidente foram para desestabilizar o governo? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite ao espectador da CNN. Começamos então com você, Augusto. Suas primeiras considerações, por favor. Boa noite a todas e todos. Algumas informações preliminares. A primeira é que dessa vez eu consegui ler algumas partes das manifestações judiciais da operação de hoje e, portanto, minha análise pode ser um pouco mais aprofundada do que as anteriores que fiz sobre as outras operações dessa semana. Outro ponto, e isso é sempre importante deixar claro, é que Fabrício Queiroz e outros investigados neste caso ou em qualquer outra investigação em trâmite no nosso país são presumivelmente inocentes. A presunção de inocência sempre estará ao lado de qualquer investigado até que haja o trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Por mais que os fatos sejam gravíssimos e os indícios bastante veementes, volto a dizer, Queiroz tem garantida sua presunção de inocência. Feita essa introdução, eu gostaria de fazer uma reflexão antes de responder a pergunta formulada no debate. Há uma coisa bastante, digamos, curiosa em nosso país. A percepção da sociedade, principalmente das classes mais altas, com relação à prática de alguns crimes. A corrupção milionária, a corrupção que envolve políticos, para muitos deveria ser um crime hediondo, cuja pena se aproximaria da pena de morte. Mas para alguma dessas mesmas pessoas, a pequena corrupção, aquela corrupção do dia a dia, a caixinha para não ser multado, o pagamento daquela taxa para obter uma licença ou um alvará de forma mais rápida, essa não é corrupção. O sistema é assim, é o sistema. Para muitos, grave é a sonegação de quantias vultuosas. Esses grandes sonegadores, todos devem ir para a cadeia. Mas na hora de pedir um servicinho sem nota, não, eu só tô economizando. Crime é crime. Se uma conduta é tipificada no Código Penal, ela não deixa de ser crime porque ela ocorreu em maior ou em menor intensidade. O que pode mudar no máximo é a pena aplicada. Mas um crime mais leve não deixa de ser crime por isso, ou muito menos porque todo mundo faz. Por que eu estou falando isso? A famosa rachadinha, acho que por ter esse nome simpático, isso é algo que acontece há tantos anos no ambiente político do nosso país, é uma coisa que para muitos foi quase normalizada. É como se fosse algo inerente à contratação, inerente ao ambiente do gabinete de um parlamentar. Não, senhores, rachadinha é um crime, tá? E é um crime bem grave. Há uma discussão na doutrina brasileira de que crime seria. Alguns autores entendem que é o crime de peculato, outros de concussão. E alguns, e aí incluindo um dos maiores, se não o maior penalista brasileiro da atualidade, o jurista Juarez Tavares, que entende que rachadinha é corrupção. Corrupção. A pergunta do debate de hoje é se as operações, tanto a de hoje quanto as outras operações recentes, foram feitas para desestabilizar o governo Bolsonaro. Olha, eu acho que nem o roteirista mais criativo da mais fantasiosa série da televisão conseguiria criar um roteiro que pudesse retratar o que está acontecendo no nosso país como se fosse uma grande conspiração. Para que isso pudesse ser verdadeiro, para que essas operações policiais estivessem sendo colocadas em prática para desestabilizar o governo Bolsonaro, nós teríamos que pressupor uma espécie de conluio entre as seguintes instituições: Supremo Tribunal Federal,
Procuradoria-Geral da República, Polícia Federal, Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, Polícia Civil do Rio de Janeiro, Ministério Público de São Paulo, Polícia Civil de São Paulo. Será que eu esqueci alguém? Não, acho que não. Então, para que de alguma forma essas operações tenham um caráter, digamos, político, nós teríamos que partir dessa hipótese de que essas respeitabilíssimas instituições estariam de alguma forma agindo concatenadas, com um plano. Eu não estou dizendo que operações policiais, investigações e processos não possam, sim, serem usados para atacar inimigos políticos ou adversários. Isso ainda acontece, infelizmente, e bem recentemente no nosso país aconteceu. Mas, especificamente, essas atuais, diante da pluralidade de temas e várias autoridades envolvidas, seria bastante difícil supor que a razão dessas investigações seja a vontade deliberada de desestabilizar o governo. O fato concreto é que pairam sobre Bolsonaro, membros do seu governo e da sua família, acusações seríssimas. Acusações de crimes comuns e de crimes de responsabilidade. Muitas dessas investigações com indícios bastante sólidos e que deixam o governo federal numa situação para lá de desconfortável. Não é novidade para ninguém, a não ser para aqueles que nunca assistiram ao debate aqui na CNN, que eu sou um opositor do governo Bolsonaro. Mas mesmo se eu fosse um apoiador, eu pediria a mesma coisa. É que as investigações, respeitando sempre os direitos e garantias fundamentais dos investigados, sejam feitas de forma rápida, de forma transparente e imparcial. O país, por uma série de razões, não pode simplesmente parar. Mas, por mais importantes que sejam essas investigações, eu gostaria de finalizar com um registro. Vocês perceberam uma coisa? Quase não se fala mais da pandemia. Sim. É como se tivéssemos assim um número decrescente de casos, poucas mortes assim em pontos isolados do país, ou que já tivesse uma vacina prestes a ser já comercializada. É bastante triste concluir que um governo que fez muito pouco ou quase nada para tentar salvar vidas, agora, nesse momento, provavelmente só está preocupado em salvar seu próprio pescoço. Caio, suas primeiras considerações, então, por favor. Bom, inicialmente eu quero me ater à questão central do debate, né, sobre a prisão do senhor Fabrício Queiroz, que é amigo do presidente da República e ex-assessor parlamentar do seu filho, quando esse era deputado estadual. A pergunta é a seguinte: essa ordem de prisão cautelar, coincidentemente, ou melhor, convenientemente sincronizada com investigações arbitrárias, né, contra bolsonaristas, isso no âmbito do STF, será que ela tem um objetivo velado de desestabilizar, de enfraquecer o governo? Resposta: provavelmente sim. Você analisando tecnicamente, o caso Queiroz, ele traz fatos completamente alheios à atuação da administração federal, pelos quais o presidente da República nem é investigado. Ainda que pairasse alguma suspeita, ele estaria blindado, o doutor Augusto sabe muito bem, porque a Constituição lhe garante um privilégio indevido, a meu ver, conhecido como imunidade penal temporária. Então, o artigo 86, parágrafo 4º da Constituição diz o seguinte: o presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos, portanto anteriores, ao exercício de suas funções. Ou seja, a consequência jurídica do caso Queiroz para o presidente é nula. Mas a consequência política é muito relevante, porque a mera suspeita de corrupção implica um dano significativo à imagem da família Bolsonaro perante o seu eleitorado. E a julgar pelo grau de politização da cúpula do Poder Judiciário, até mesmo do Ministério Público, é bem possível que a prisão do Queiroz, nesse momento, sendo ela justa ou não, tenha segundas intenções. Outra peculiaridade que dá um contorno mais político para essa ação judicial é o duplo padrão em relação a outros investigados, a outros suspeitos identificados pelo COAF. Então, o gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro é o 17º no ranking de movimentações financeiras atípicas, né, com valores aí na ordem de R$1 milhão, R$1.200.000. Em primeiro lugar está o gabinete do presidente da Alerj, né, que é o deputado André Siciliano, do PT, que contabiliza quase 50 milhões de reais transferidos. Mas as atenções, seja da mídia ou seja do Ministério Público, parecem bem mais centradas no caso Queiroz. Por que será isso? Agora, é claro que ninguém deve ser conivente com um sistema judiciário partidarizado. Vamos combinar, se a prisão preventiva for injusta, ela rapidamente vai ser revogada. Se houve excessos do Ministério Público, isso vai fortalecer a tese da defesa. E se os fatos apurados ao longo do processo não forem ilícitos,
né? Ele, o Queiroz, ele será absolvido. Né? Afinal, advogado bom o Queiroz tem. É o mesmo que frequenta os palácios presidenciais. Aliás, a prisão se deu no imóvel desse advogado. E segundo o caseiro, né, segundo consta aqui dos relatos, o Queiroz residia lá há mais de um ano. Então, essa é a resposta objetiva para aquela pergunta lacradora. Cadê o Queiroz? Ele estava hospedado na propriedade do seu bem relacionado advogado. Um sítio, vejam só, em Atibaia. E claro que a comparação com o caso Lula é inevitável, mas ela também é desproporcional. Porque comparar Lula com Queiroz é como comparar um narcotraficante internacional já condenado com um aviãozinho de boca de fumo ainda suspeito, não tem o menor cabimento. Mas a verdadeira resposta para o cadê o Queiroz, é disso que eu quero falar aqui, ela não tem natureza, por assim dizer, geográfica, ela tem natureza jurídica. Porque o Queiroz não estava foragido. Ele estava livre, leve, solto. Na real, o Queiroz, assim como qualquer investigado, qualquer réu, ele estava debaixo aí das asas de uma justiça branda, de uma justiça amorosa, bandidólatra e garantista, que é o modelo defendido há décadas pela esquerda engravatada. Essas elites jurídicas aí progressistas, nas universidades, nos escritórios milionários e especialmente no STF, eles conseguiram descolar o direito do interesse público. Então, o processo se tornou mais importante que a busca pela verdade. O processo se tornou mais importante que a própria justiça. Por exemplo, aqui no Brasil, mesmo sabendo que um réu é comprovadamente criminoso, você não consegue mais prender o cara, nem depois do julgamento de segunda instância. O único país do mundo que é assim é o caso do Lula. E as mesmíssimas regras absurdas que beneficiam um corrupto beneficiam todos os outros. Que a lei não tem corrupto de estimação, só a militância. Vamos então ao debate. Augusto e Caio, por favor. O Queiroz estava livre, leve, solto e não comparecendo a nenhum dos depoimentos dos quais ele foi intimado. Essa, inclusive, é uma das razões do decreto de prisão duríssimo que a CNN, acho que deu o furo, e eu tive acesso poucos minutos antes de entrar aqui hoje. O decreto de prisão é duríssimo, traz elementos bastante sólidos, trocas de mensagens entre Queiroz e várias pessoas ligadas à milícia. A comparação de Queiroz com qualquer outro criminoso, por mais que crime de um seja mais grave, é completamente descabida nesse momento, já que as acusações são absolutamente graves de lavagem de dinheiro, não é apenas rachadinha, e de envolvimento, sim, de milicianos no gabinete do filho do presidente da República. Tentar, de alguma forma, diminuir a gravidade desses fatos é passar pano para a criminalidade, sim. Com relação ao timing das operações, eu tive acesso a uma informação que me causou uma surpresa tremenda. Uma notícia publicada há pouco na revista Cruzoé, aquela que o Caio sempre traz aqui porque foi censurada, traz a seguinte informação, que a delegada responsável pela operação deflagrada esta semana em razão dos atos antidemocráticos, ela encaminhou, eu nunca vi isso em 20 anos de profissão, ela encaminhou uma manifestação de 9 páginas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, dizendo que ela achava que não era o momento certo de cumprir a ordem de busca e apreensão que foi feita essa semana em 21 alvos, inclusive deputados. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, e por que eu estou trazendo isso? Para mostrar que não é um timing, não é uma continuidade de pequenas operações todos os dias para desestabilizar o governo. A operação desta semana, que aconteceu no dia 16 de junho, ela teve seu despacho de autorização feito pelo ministro Alexandre de Moraes no dia 27 de maio. Uma semana após a Polícia Federal ter recebido esta ordem de busca e apreensão, uma delegada manda uma manifestação de 9 laudas que faz uma série de considerações sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, depois de um pedido da Procuradoria-Geral da República, e finaliza a delegada dizendo que ela acha que deflagrar essa operação traria riscos à estabilidade das instituições. Portanto, o atraso no cumprimento desta operação policial, que acabou por acontecer na mesma semana que a operação de hoje, se deu muito em razão de um problema interno, que inclusive está sendo investigado. Há uma investigação para tratar especificamente do porquê dessa manifestação. Então, não há, volto a dizer,
na minha análise, nenhum tipo de estratagema político de reiteradamente fazer operações contra o governo. Simplesmente elas calharam de acontecer eventualmente na mesma semana. Só para deixar bem claro aí para o espectador, que aliás certamente não tem memória curta, né, e tem acompanhado aí a evolução jurídica e judiciária do Brasil nos últimos anos, quem passa pano para a criminalidade é justamente a esquerda militante, na advocacia, na magistratura, no parquê e no ambiente acadêmico, né? São aqueles que acham que o direito penal, o processo penal é simplesmente uma garantia do indivíduo contra o Estado, né? E que aqui a busca pela verdade, pela apuração dos fatos e pela punição dos delitos deve ficar em segundo plano. Eu sou a favor de penas mais duras, eu sou a favor de menos direitos aí de ressocialização, menos benefícios, né, de relaxamento de prisões, esse tipo de coisa. Então, aqui não há que se falar disso. Mas, de fato, se você tem um arquiteto de um esquema bilionário de corrupção, né, que condenou aí centenas de milhares, talvez milhões de pessoas a mais pobreza por desfalque aos cofres públicos. A gente sabe, corrupção mata, né? Em comparação com um operador de rachadinha, né, existe uma diferença sim. Né? Talvez não exista diferença na pena e quer saber? Tomara que não exista. Para mim, não faz a menor diferença. Só que a gente está comparando um corrupto condenado com um suspeito investigado, não, ainda que seja gravíssimo. Eu não estou comparando, não tem comparação nenhuma, são duas coisas completamente diferentes. O presidente Lula já foi julgado, já cumpriu parte de sua pena, era passar já cumpriu parte de sua pena, a gente está tratando de outro caso. O PT não está mais no poder, agora é o governo Bolsonaro, é esse o tema hoje. Porque assim, vamos esquecer o PT, né? Nem sempre tudo é culpa do... É difícil quando o presidente da Alerj, um petista, movimentou... Nem sempre tudo é culpa do PT. Não, só os 50 milhões de reais de movimentação atípica no gabinete do presidente da Alerj, que é petista. E os 2 milhões na conta do Queiroz? E os... Estão sendo apurados, como é que mas fica o que a gente os defende é que tudo seja apurado, 96.048 depósitos na conta do Flávio Bolsonaro? A gente não tem problema nenhum com a apuração criminosa, nem eu nem você. Eu não quero colocar essa peste em você, não coloque ela em mim. Aliás, o Queiroz, voltando já para falar de um assunto que certamente você vai gostar, ele é um homem de sorte, né? Você vê, ele se diz um senhor aí de tão poucas posses, sempre endividado, né? Inclusive com a família presidencial, mas ele consegue pagar em espécie aí mais de 130 mil reais, pelo que eu estou vendo aqui, em contas hospitalares e contratar uma defesa muito gabaritada, né, para sua causa. Só que Ele mudou de advogado, porque agora. Ele trocou? Só jogou meu argumento por água abaixo. Vou ter que ficar só com a conta do Einstein mesmo. Mas a sorte do senhor Queiroz, ela não se limita, viu, doutor, ao setor privado. Ele também se beneficia, né, de decisões das elites políticas e das elites judiciárias, né? Então, você pode ver, por exemplo, no Congresso, a aprovação da lei do juiz de garantia, né, uma deformidade colocada indevidamente no pacote anticrime, e no plenário do Supremo a impossibilidade de prisão após julgamento em segunda instância. Isso falando do plenário. Mas quando a gente vai para as decisões monocráticas, queria relembrar aqui ao espectador da CNN uma dessas decisões, especialmente a do presidente do tribunal, o senhor Dias Toffoli, que em liminar, no caso Flávio Queiroz, né, suspendeu a investigação dos crimes de colarinho branco originados a partir, vamos dizer assim, provocados legalmente pelo COAF. Né, que depois foi transferido do Ministério da Justiça para o Ministério da Economia, depois para o Banco Central. Antes disso, né, é importante lembrar, o partido Rede Sustentabilidade ele já havia acionado o STF para fazer a blindagem do Glenn Greenwald, né, o militante lá responsável por aquele site panfletário The Intercept, contra qualquer, abre aspas, qualquer procedimento de investigação, ou seja, praticamente uma licença para cometer crimes. E, pasmem, né, uma mudança nas regras do COAF também poderia beneficiar as esposas de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal que estavam aí às voltas com a Receita Federal. Então, qual foi a estratégia? No pedido do filho do presidente da República, certo? Essa foi a estratégia vencedora. Eles usaram o presidente do STF, então o senhor Dias Toffoli, que estava na qualidade excepcional de plantonista, também é importante falar isso, para frear durante muitos meses qualquer inquérito. Isso foi derrubado depois, muitos meses depois, pelo plenário do Supremo. Vai saber o prejuízo que isso deu aos cofres brasileiros e às investigações dos crimes do colarinho branco. E é um absurdo jurídico tão grande que a própria Procuradoria-Geral da República, ela, num embargo de declaração, ela qualificou isso como ultrapetita, ou seja,
olha, não tem por que você estender isso a todos os processos, já que isso sequer foi pedido, né, pela defesa do senador Flávio Bolsonaro. Então, só para ver como, de fato, Queiroz é um homem de muita sorte e ele é protegido dos dois lados. Temos que ir para os argumentos finais. 1 minuto Nossa, e pouquinho para cada tão um. Eu vou olhando rápido. aqui a regressiva. Então, deixa eu só fazer uma correção. A informação que eu dei sobre a delegada, ela não foi disponibilizada na revista Cruzoé. O que foi disponibilizado na revista Cruzoé, eu já estou fazendo muito propaganda para eles. Foi a informação que eu vou dar agora, que eu acho bastante relevante. A notícia anterior foi no Globo. Mas o que me chamou bastante atenção no dia de hoje, nesta notícia, e que de certa forma pode ter impactos em uma outra investigação, essa sim, que envolve diretamente o presidente da República, é que, agora sim, a revista Cruzoé informou que um integrante do sistema de informações particular de Jair Bolsonaro, lembra que o presidente falou isso? Teria avisado um colega de São Paulo que a Polícia Civil iria prender Fábio Queiroz em Atibaia, relata o jornalista André Spigariol. E pouco depois, diz que o celular do Bolsonaro teria tocado na alvorada e, segundo o interlocutor, o presidente ficou em silêncio ao receber a notícia. Isso é um fato bastante relevante e que deve ter, inclusive, impacto na investigação de suposta interferência aí em investigações por parte do presidente. Caio, seus argumentos finais, por favor. Eu acho que parte da consequência política, né, desse desgaste de imagem do governo federal se deve à dificuldade que o presidente da República tem de se dissociar dos seus filhos, né? Fica até uma questão meio patriarcal, anacrônica, né, de você perceber os seus filhos como seu legado e uma extensão da sua identidade. Não é assim que funciona. São pessoas autônomas, né? Mas justamente por essa insistência em apresentar aí um fronte unido, isso acaba desgastando o governo federal. E eu achei uma citação muito providencial aqui nos Provérbios 13:24, que diz o seguinte: quem se nega a castigar seu filho não o ama, quem o ama não hesita em discipliná-lo. Augusto, você tem 30 segundos que eu recebi aqui no tempo para arrematar os argumentos finais. Quer usar? Ganhei, claro que quero, Então, que quero vamos usar. E outra coisa não me chamou a minha atenção, me deixou profundamente consternado e triste de perceber que no sítio onde Queiroz foi preso, hoje sítio esse do advogado da família Bolsonaro, bastante próximo da família Bolsonaro, e que eu já respondo aqui, que muita gente me perguntou isso hoje, eu acho que não tem crime nenhum praticado pelo advogado no fato do Queiroz estar lá. Mas uma coisa me deixou muito triste é ver um cartaz com o símbolo e com os dizeres AI-5 na parede desse sítio. É realmente mais do que vergonhoso ter essa imagem divulgada em todos os jornais hoje. Obrigada, Augusto. Boa noite e até amanhã. Boa noite. Obrigada, Caio. Boa noite e até amanhã. Boa noite.